Thaís Bilenque, você causou um alvoroço nas redes quando trouxe aqui na semana passada a notícia de que o Hugo Motta estava assumindo a paternidade do 6x1, né, a mudança na jornada de trabalho, mas, como já fez em outros casos, ao assumir a paternidade, ele quer botar o DNA dele ali no meio. E isso repercutiu muito nas redes, muita gente chamando a atenção, olha, a Thaís falou, tal. Em que pé estamos? Então, o que aconteceu é que o Hugo Motta, que começou o ano sinalizando para o governo uma aliança, depois de indicar o ministro do Turismo e jantar com Lula na Granja do Torto, comer peixe pescado pelo... Pirarucu pescado pelo Lula, que o Alexandre Silveira deu, enfim, depois de toda aquela cena... O governo, na semana passada, estava anunciando oficialmente e publicamente que encaminharia um projeto de lei em regime de urgência, não PEC, projeto de lei, que é aprovado em maioria simples depois do carnaval. Então, o governo falou assim, eu tô avisando aqui o que eu vou entregar, o conteúdo, a forma e o prazo. Estava tudo dito sobre o 6x1. A autora da PEC do 6x1, que é a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, tinha feito uma PEC porque queria que fosse uma mudança estrutural garantida na Constituição Federal. O Boulos, que é o ministro da Secretaria-Geral, que é quem está tocando esse assunto, com Gleisi, com outros ministros, fez várias reuniões no ano passado para definir isso. Foi uma deliberação do governo de fazer em forma de projeto de lei. E o regime de urgência, com o qual eles enviariam, depois do carnaval, o projeto, trava a pauta do Congresso. Então, era uma forma de você assegurar que ele fosse votado e que a votação fosse viável, porque você precisa da maioria simples. E aí a Érica Hilton concordou, isso foi dialogado com o Hugo Motta, tudo isso aconteceu. E aí vem na segunda-feira e ele anuncia por uma rede social que estava mandando a PEC da Érica Hilton e o projeto do Reginaldo Lopes, que é do PT, do Partido dos Trabalhadores, para a CCJ. Deixa eu ver se eu entendi. O Hugo Motta incrivelmente desfez um acordo? E não avisou nem o governo, nem os deputados. Puxa vida, é inédito isso, não? Simplesmente decide pegar a PEC, que estava parada na Câmara, que não tinha tido nenhum avanço, e manda para a CCJ. E aí o governo ainda não se resignou, está tentando negociar ainda para voltar a ser o projeto de lei em regime de urgência, como tinha sido tudo acertado antes. Mas ele não só mandou na CCJ, como já tem uma movimentação para decidir qual é o relator na CCJ. Vai ter o relator na CCJ, depois vai para uma comissão especial e depois o trâmite normal de um projeto, de uma PEC, seria isso. Depois vai para a comissão, depois vai para o plenário, no plenário vai ter um novo relator. O que ele eu quer apurei, com isso, na sua opinião? Qual que é a questão aí, né? O que eu apurei? O relator na CCJ, a CCJ vai só decidir a admissibilidade ou não e tal, mas já são os primeiros sinais, né, do que vai ser. O Centrão está imaginando que um nome, por exemplo, que poderia ser o relator dessa PEC é o Paulo Aze, que é um deputado do União Brasil da Bahia, que foi vice-líder do Bolsonaro, que era de direita, é muito mais ligado ao bolsonarismo na Bahia e tal, mas é ao mesmo tempo um cara que foi presidente da CCJ no passado e que a Érica Hilton, por exemplo, considera bom de diálogo. É uma tentativa de fazer uma costura e você, mantendo a PEC, tirando do PL, você mantém a negociação nos seus termos. Então é difícil aprovar, então o governo precisa mais do Hugo Motta do que se fosse um PL, embora seja um tema altamente popular em ano eleitoral, você deixa mais, mais difícil essa aprovação. Você põe relatoria, você negocia as relatorias de acordo com interesse. O Paulo Aze é um empresário que... Sim, vai defender os interesses dos empregadores e não dos empregados. Que tem um posicionamento absolutamente diferente do pessoal que propôs a PEC. Então, o que está aparecendo é que o Hugo Motta, com essa decisão, está tentando colocar nos seus próprios termos e com a sua correlação de forças esse tema, já que ele se impôs tanto, né? Já que estava todo mundo já considerando que o 6x1 vai acabar. Então, agora, 6x1 é um bom nome para quem quer mudar o conteúdo sem mudar a embalagem, né? Porque não obrigatoriamente acabando com 6x1, você reduz a jornada de trabalho. Vamos lembrar, né? A jornada de trabalho no Brasil, até a Constituinte, era de 48 horas semanais,
foi aprovada uma mudança constitucional para reduzir de 48 para 44 horas. Todo mundo falou que ia ser o fim do mundo. O mundo não acabou quando isso foi implementado. E aí foi por causa das 44 horas que surgiu o regime. Já existia, mas o 6x1 meio que acomodou essas 44 horas. E o que está a proposta original da 6x1 é a redução, é tirar 4 horas, é de 44 para 40. Essa é a essência, na verdade, né? Mais importante, tão importante quanto parar de trabalhar aos sábados é trabalhar 4 horas a menos. O que os autores da PEC, o governo falam é que eles estão dispostos a negociar, mesmo que seja para ficar em 42 horas, por exemplo, um meio termo entre 40 e 44. Tem uma negociação que pode ser feita em relação à jornada, mas o 5x2 é inegociável, acabar com o 6x1, dar o direito de 2 dias de folga por semana para os trabalhadores. Você me chamou a atenção para um estudo feito pelo IPEA, né, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é vinculado ao Ministério do Planejamento, sobre o impacto dessa medida de redução da jornada de 44 para 40 horas, vulgo 6x1, que diz o seguinte: obviamente, para quem trabalha 44, reduzir para 40 é um aumento de custo por hora de 10%, né? Agora, se você levar em conta a média dos vínculos das pessoas contratadas com carteira assinada, ou seja, dos seletistas, o custo médio é menor, cai para 7,84%, porque tem muita gente que já está no regime de 40 horas, não é todo mundo que trabalha 44, né? E isso se vê por onde? Pelos dados da RAIS, a última que tem disponível, acho que é de 2023, que é a relação anual de informações sociais que toda empresa precisa mandar para o Ministério, para o governo, dizendo qual é a situação, quantos empregados tem, quanto recebe, perfil dos empregados, perfil das vagas, etc, etc, etc. Só que quando você traduz esse choque, esse custo extra da hora, né, para o custo operacional por setor da economia, o peso do custo, você tem que levar em conta qual que é o peso do custo do trabalho nos custos totais daquele setor. Tem setor em que o salário pesa muito mais do que os equipamentos, a energia elétrica, o que seja. E tem setor que é o contrário. Então, daí vem as manchetes que originaram, que saíram desse estudo, são de que para a indústria e para o comércio é menos de 1% de aumento de custo operacional, porque o peso, né, dessas 4 horas dentro do custo geral tal, é muito diluído. Já para os setores de serviços, aí vai ser maior, né? Então, para o setor de vigilância, né? Segurança pública, não segurança pública, segurança particular, é um impacto de mais de 6%. Então, moral da história, se você levar em conta estritamente o custo na ponta do lápis desse aumento da hora, do valor da hora, ela vai ter impactos muito diferentes de setor para setor, e o impacto geral, segundo a metáfora que foi feita, vai ser equivalente ao de um aumento do salário mínimo. Quer dizer, tem impacto, mas não é o fim do mundo, como muitos estão tentando pregar. Agora, o que esse estudo não leva em conta, porque o escopo dele era calcular o impacto direto, é o impacto indireto que ele tem sobre o mercado de trabalho, porque provavelmente que vai acontecer, provavelmente depende do lado, né? Mas de um lado vai dizer, não, vai aumentar a demanda por mão de obra porque vai precisar de mais... Vai sobrar um dia, né? Exatamente, alguém vai precisar trabalhar, você vai ter que abrir uma vaga, ou de temporário, ou diluir isso, né? E isso vai aquecer o mercado de trabalho, isso tem impactos, né, eventualmente sobre inflação, ou sobre salários, ou o que seja. E tem gente que diz que vai causar desemprego, porque, não, por esse custo eu não emprego ninguém, vou fechar, sei lá o quê. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que, se a gente olhar o que aconteceu com o Brasil, quando saiu de 48 para 44, ou o que aconteceu em outros países como a França, que reduziram a jornada para 35 horas,
não é o fim do mundo, nem o Brasil e a França continuam muito bem, obrigado. Pois é, acho que o Congresso tem muito mais empresários do que trabalhadores, né, como deputados, e está muito mais submetido ao interesse do empresariado. Mas isso não necessariamente é ruim, desde que saiba se negociar em termos que sejam, porque, por exemplo, enfim, os argumentos do outro lado também são muito consistentes, né? Quando você faz a CLT, quando você faz o 13º, todos esses benefícios trabalhistas causam muito ruído e depois são incorporados. Sim, e a gente está em ano eleitoral, né? Ninguém quer perder voto, né? Votando contra o fim da jornada 6x1. E agora precisa ver o que vem aí por dentro. Se você acaba com o 6x1, todo mundo vai para o regime de 5x2, mas tendo que trabalhar 44 horas, você vai ter que trabalhar mais, você vai mudar a vida das pessoas no dia a dia, talvez com um impacto ainda maior, né, do que... Mas o Luiz Gastão, que é um deputado, fez um relatório durante ano passado, discutindo a PEC, e manteve o 6x1. E é um bom termômetro dizer que travou, não avançou e não teve nenhum apoio. A leitura da Erika Hilton é que o 5x2 já está consolidado. Agora é ver se esse 5x2 é 6 por meia dúzia, né? Mais uma que não termina quando acaba, né? Só vamos ter que acompanhar isso até a promulgação desse negócio. Vamos lá.